sábado, dia 29 de maio, os movimentos sociais realizaram uma manifestação em todo o país contra o presidente Bolsonaro. Na pauta, vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600, contra a reforma administrativa e fora Bolsonaro. A manifestação se concentrou na Praça Centenário e se dirigiu até o viaduto do Cepa. Hoje, dia 29 de maio, está sendo realizado aqui na Praça Centenário o ato unificado Fora Bolsonaro. Aqui conosco, professor Luizinho, uma das lideranças aqui desse ato, que vai falar um pouco qual a expectativa desse ato para hoje e daqui como será o encaminhamento desse ato Fora Bolsonaro. Professor Luizinho, qual a expectativa e como é que se dará andamento a esse ato hoje no dia 29 de maio? As expectativas são muito boas, porque nós estamos numa jornada nacional de luta. No Brasil inteiro, as pessoas estão saindo de casa, se arriscando para protestar contra a maior ameaça, nesse momento, aos brasileiros, ao povo, que é o governo Bolsonaro. Um genocida que calculou matar 1,5 milhão de pessoas. E que está matando as pessoas de fome, de desemprego e por falta de vacina. Então esse ato aqui é um símbolo da resistência que começou no 1º de maio e só vai parar quando a gente colocar para fora esse governo assassino, esse governo que nega a vacina, nega o auxílio emergencial, que nega o emprego e os direitos ao povo brasileiro. Então, professor Luizinho, após esse ato ainda teremos mais outros atos com a mesma temática de Fora Bolsonaro? Sim, certamente. A luta começou no 1º de maio a ganhar peso e a partir de agora, com a força que essa jornada nacional está tendo, certamente nós vamos conseguir acumular muito mais força para fazer atos maiores. E como eu falei, a nossa luta nesse momento é focada. Nós temos que colocar para fora esse governo genocida e assassino. Estamos aqui no dia 29 de maio, Praça Centenário, e uma grande convocação para o ato Fora Bolsonaro. Aqui conosco o deputado federal Paulão vai falar um pouco sobre esse ato. Qual a expectativa desse ato para hoje, deputado Paulão? Um ato de resistência. O Brasil todo está fazendo esse ato. Eu quero parabenizar todos os movimentos sociais que conseguiram compreender a importância dessa luta. Esse ato é um chamamento para o Brasil e o mundo, porque a gente não suporta mais um presidente genocida, assassino do povo brasileiro. A gente não pode ficar parado onde vai atingir quase 500 mil mortes. Eu presto solidariedade, principalmente à família desses mortos. Veja que a guerra do Paraguai não atingiu 100 mil pessoas, a gente já tem 5 vezes mais. E devido a um comportamento anti-ciência, genocida, que não respeitou em tempo hábil o convênio com as vacinas, que a gente podia ter vacina para vacinar todo o povo brasileiro, que não respeitou o uso de máscara, do distanciamento, que ele podia ser o grande condutor, já que ele é o presidente da República, ele começa a conflitar, enxerga os governadores como inimigos, os prefeitos. Então, por tudo isso, a gente tem que fazer nossas mobilizações nas redes sociais, mas também tem que fazer na rua, devidamente respeitando as barreiras sanitárias, ou seja, máscara, álcool gel, distanciamento e a palavra de ordem: fora genocida, fora assassino do povo brasileiro. Estamos aqui com a Tenente Coronel Camila, que está participando desse ato hoje aqui no dia 29 de maio, na Praça Centenário, Fora Bolsonaro. Tenente Coronel, qual a expectativa, qual a sua avaliação para esse ato de hoje? Então, eu sempre me manifestei publicamente contra os atos que pudessem gerar aglomeração, tendo em vista o nosso cenário. Mas nunca caiu tão perfeitamente uma frase, né, que a gente ouviu dos nossos irmãos, que quando o povo precisa ir às ruas, no meio de uma pandemia, é porque esse governo é mais letal do que o vírus. Então, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem outra opção a não ser se indignar e manifestar a nossa indignação por meio dessa manifestação. Estamos percebendo que todo mundo está se cuidando, todo mundo de máscara, a praça é enorme, então as pessoas estão mantendo esse distanciamento e é um ato necessário pela própria sobrevivência do nosso país. E no contexto do momento, né, Tenente Coronel, não dá para esperar mais, né? A situação ela se agravou,
A população, como você disse, mesmo dentro da situação, está comparecendo ao ato, então é uma indignação geral no país, né? Exato, são quase 500 mil de brasileiros que morrem, que continuam morrendo, e o posicionamento daquele que era para representar, para lutar pelo seu povo, é aquele que vem desdenhando, minimizando, se colocou contra todas as medidas de enfrentamento da pandemia. Segundo o presidente, a única forma de enfrentar a pandemia seria largar a cloroquina para todo mundo e que a vida seguisse. Então, não tem como a gente aguentar, suportar mais tudo isso em casa, só assistindo pelas redes sociais e pela imprensa. Bom, estou aqui com a professora Consuelo, representando aqui o Sinteal, que está participando desse ato do dia 29 de maio aqui na Praça Centenário, fora Bolsonaro. Professora, qual a expectativa desse ato para hoje? A expectativa é muito grande porque o Brasil para em defesa de vacina no braço e comida no prato. Os brasileiros hoje estão indo às ruas em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, contra a reforma administrativa, contra as privatizações e contra todo o desmonte do Estado brasileiro. Não podemos ficar parados diante do genocídio de mais de 450 mil mortes e o responsável é o presidente desta nação. Então o Brasil hoje clama os seus familiares e nós, enquanto classe trabalhadora, nos solidarizamos. Enquanto o presidente ele é alheio, ele é frio demais a todas essas mortes, nós nos sensibilizamos. Por isso, mesmo pondo em risco as nossas vidas, mantemos os cuidados de distanciamento, álcool em gel, máscara, mas a gente não pode ficar em casa. O tempo nos cobra que nós reajamos a esse genocida. Então, fora Bolsonaro, fora genocida, hoje é mais um dia de luta que estamos reacendendo a nossa chama pelos nossos direitos. Hilda, você que representa a CUT, está representando aqui a Central Sindical e também as mulheres e os sindicatos que representam aqui os trabalhadores no município de Maceió, em Alagoas. Qual a expectativa desse ato para hoje aqui, com todos esses trabalhadores, trabalhadoras que estão aqui presentes? Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Alessandro, a nossa expectativa hoje nesse ato, que não é um ato só do estado de Alagoas, mas é um ato a nível nacional, né, onde todos os estados brasileiros estão indo às ruas para dizer que a gente não aguenta mais um governo genocida que vem tirando o direito da classe trabalhadora. Nós estamos aqui hoje para dizer que a gente estamos protestando pelo auxílio emergencial de R$ 600, por vacina para todos, e já que não adianta a gente ficar se iludindo que a gente vai resolver a pandemia no Brasil se o governo federal não tiver a sensibilidade de comprar vacina para vacinar todo o povo brasileiro, contra a reforma administrativa. E aí a gente aproveita também nesse ato para chamar a responsabilidade dos nossos parlamentares alagoanos, que quem vota, né, a favor de uma reforma que tira o direito da classe trabalhadora, principalmente de ter o direito e o acesso ao serviço público no nosso país. Então, assim, a gente precisa ficar de olho quem é que vai votar contra o povo e a favor das políticas, né, de retrocesso desse governo. Então, hoje também é contra a reforma administrativa e contra também as privatizações que o governo tem feito, né? Todo dia aqui a gente vê que as empresas públicas brasileiras é vendida, é entregada ao capital privado, tirando o direito da população de ter um acesso a esses serviços com poder aquisitivo menor e também de qualidade. Então, por isso, hoje o ato Fora Bolsonaro é justamente para a gente garantir ao nosso Brasil o direito de ser feliz e sorrir novamente e de que a população tenha o direito de se alimentar, que nem isso a gente está tendo no dia de hoje. Então, Fora Bolsonaro!